Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a atividade 1 do projeto de literatura infantil, que é o nosso trabalho no estágio de pedagogia, tá? Então vamos começar a primeira atividade, o que deverá ser feito, um projeto de literatura infantil. Quando a gente pensa em projeto, a gente pensa que vai ser uma coisa meio mirabolante, quase como se fosse, não sei. Eu pelo menos pensei assim, ai gente, é um projeto, então parecia que eu tinha que organizar uma feira cultural, organizar um evento, mas na verdade não é nada disso, é até um pouco mais simples do que a gente imagina. Então, vamos ler aqui com calma e aí depois a gente vai para a minha atividade na prática, tá? O projeto de literatura infantil é uma atividade individual, tá? De repente você pode ter pedido ajuda para algum amigo, para algum conhecido, para te ajudar a fazer alguma coisa na atividade, mas ela é individual, tá? Os bastidores ninguém precisa saber. Como que ela vai funcionar? Você deve realizar ao menos um dia de observação para começar a elaborar o seu plano de aula e, quando ele estiver completo, postá-lo aqui para que possa ser avaliado e aplicar a sua regência com este plano. O que eu recomendo, quando a gente começa a disciplina, a gente já começa com essa atividade. A gente fica naquele corre-corre de conseguir encontrar uma escola. Então, o que eu recomendo? Realmente, já pensa no projeto, porque eles falam assim, você primeiro precisa começar o estágio e depois você pensa no projeto. Só que a gente sabe que a faculdade, não sei porque, como o meu eu fiz segunda licenciatura, então meu prazo era um pouco mais apertado. Caso você esteja fazendo pedagogia integral, né, os 4 anos, pode ser que o seu tempo de estágio seja um pouco mais longo do que quem fez segunda licenciatura, tá? Então, realmente pensa bem no prazo, já começa a fazer esse trabalho, não espera para você ser autorizado a começar no estágio, porque eles precisam disso daqui primeiro, tá bom? Orientamos que assistam todas as aulas e tutoriais. Gente, se vocês puderem, até baixem essas aulas. Eu baixei porque para mim elas foram extremamente importantes de como avaliar, de como fazer esse projeto, de como buscar o livro e tudo mais, tá? Então, aqui eu vou passar que é só um textinho, tá? Ao longo dos estágios, você, caro aluno, deve experimentar as observações e reflexões com base nas práticas que presencia. Após essa reflexão, é necessário ter uma ação. O estágio supervisionado tem como uma das suas competências a serem trabalhadas a elaboração da prática pedagógica a partir das experiências e teorias vivenciadas. Para tanto, busca-se proporcionar que o aluno desenvolva as habilidades de planejar atividades pedagógicas e formular um plano de aula. Então, como que você vai fazer? Sua ação nessa atividade consiste em elaborar um projeto de literatura completo para a turma observada. Lembrando que esse estágio inicial, o primeiro, é para a educação infantil, para uma turma de 3 a 5 anos de idade. Então, você não vai fazer esse projeto com todas as turmas, vai ser uma turma só, considerando as suas reflexões sobre a prática vivenciada e o diálogo com o professor regente. O projeto deve ser pensado para a quantidade de horas de aplicação disponível no regulamento de estágio, obedecendo à rotina de sala de aula, tendo como ponto de partida uma literatura infantil coerente com as experiências da turma que você observou e conforme conversa com a professora regente da turma, de acordo com o modelo proposto no estágio supervisionado. A primeira coisa que você tem que fazer é pensar: quando você for fazer seu estágio, em qual turma você vai ficar? Se você vai ficar com uma turma de 3 anos, então precisa ser uma literatura que envolva essa faixa etária. Eu não faço a mínima ideia. Google, inteligência artificial. Tem coisa que assim, a gente não tem como a gente dar desculpa de que não sabe onde procurar. Então, realmente, é só você jogar no Google livros para crianças de 3 anos, livros para crianças de 4 anos, livros para crianças de 5 anos. Vai aparecer uma lista imensa, tá? E lembrando sempre de você entregar as coisas no prazo, tá? Pensa bem nessa parte aqui, deixa essa parte aqui bem focada, tá? A Unicesumar não se responsabiliza por arquivos de atividades não finalizadas por motivos de ordem técnica, falha de comunicação ou qualquer outra coisa. Então, realmente, a gente se planeja muito antes, tá? Planeja muito antes mesmo, porque chega nessa fase, parece que acontece um monte de coisa na vida da gente, é trabalho, é estágio, é fazer esse projeto que a gente não sabe nem por onde começar, não sabe qual livro que a gente vai utilizar, então se planeje muito bem, tá?
vamos direto para a prática para vocês verem como é que eu fiz então o meu projeto. Isso daqui vai estar então na folha de vocês também. Essa parte eu vou passar, que são das orientações, tá? Vou deixar para vocês verem realmente com calma para a gente ir direto para o que precisa. Então, vocês vão começar aqui, olha. Atividade 1, projeto de literatura, estágio supervisionado 1, educação infantil, regência. Lembrando que no meu estágio foi segunda licenciatura, o período de estágio que eu tive foram de apenas 20 horas, tá? Então, foram 5 dias que eu fui para a escola, 4 dias de observação, e o último dia, sempre vai ser o último dia, vai ser a sua regência, tá? Então, aqui o estagiário, seu nome, seu RA, polo, projeto de literatura infantil. Gente, essa parte aqui, às vezes você ainda não tem a escola definida. O que você faz? Eu já coloquei em mente a escola que eu queria, não sabendo o nome da professora, porque como eu fiz em escola pública, foi uma burocracia para conseguir fazer, então, aí eu já vou explicando com calma. Então, assim, ainda não sei a escola que eu vou, todas as escolas estão me negando. Gente, coloca o nome de qualquer escola. De verdade, no desespero, coloca o nome de qualquer escola, que aí depois na próximo relatório eu explico como que você vai fazer. Então, aqui, nome da escola, escola municipal, não vou colocar o nome de onde eu realizei meu estágio, a cidade, qual seria a turma? Eu ainda não sei, já tenho uma turma em mente, tá? Então, vamos supor, o livro que eu procurei era uma faixa etária, geralmente, gente, livro infantil, eles sempre vão colocar a faixa etária, tá? Então, a faixa etária eu coloquei, então seria do pré-2 para uma turma de 5 anos. Professor regente, não sabia quem seria meu professor, quem seria a professora que eu iria acompanhar, porque eu ainda não estava com a escola definida, eu estava no aguardo ainda das documentações para começar esse estágio, então eu inventei o nome da professora. Kátia, dá problema? Não deu. Caso você ache que vai dar algum problema, entre em contato com o polo, com a instituição, mas não deu problema. Eu coloquei o nome da professora, o nome da escola e estava tudo certo. O início e término da aula, fazendo mais ou menos as contas, igual eu falei, eu ainda não tinha os horários definidos por conta da escola que eu precisava da documentação que vinha da prefeitura, tá? Então, quando que a aula ela começava? Eu coloquei, ela começava às 2 horas e terminava às 7, porque eu fui perguntando para algumas aluninhas minhas também qual era o horário da escola para eu conseguir fazer meu estágio. Elas falaram que elas estudavam no período da tarde e que era nesse horário. Início e término do intervalo, eu coloquei que seria das 13 às 13h40. Nessa parte daqui, literatura infantil, autora, faixa etária e a página. O livro que eu achei que eu coloquei foi Cadê? Achou o Fundo do Mar, autora Claire Lloyd, a faixa etária a partir dos 3 anos e o livro possui 10 páginas. Recurso para contação de história. Gente, como que você vai contar a sua história? Vai ser apenas com o livro, então você vai colocar livro. Esse livro, como ele é de dobradura, então você poderia colocar de repente até assim, que ele é um livro mágico, ele é um livro com dobradura e tudo mais. Bonecos e objetos, caso você usasse algum boneco, algum objeto para contar a sua história. Como o livro era no fundo do mar, eu até tinha colocado que eu iria usar um navio, um baú e uma concha para ilustrar, acabou que não deu certo. Mas, por enquanto, não tem problema, gente. Aqui o projeto você só precisa ter alguma coisa em mente para você enviar, porque na atividade 2 tem como você colocar a correção, tá? Tanto que quando vocês forem assistir os vídeos, a professora ela até coloca. Caso você tenha alterado alguma coisa no seu projeto inicial, no relatório 2 você vai fazer essa correção, tá? Então, no recurso para contação de história, você vai utilizar o quê? Um desenho, um boneco, objetos reciclados, o que você vai utilizar? Quais são os seus objetivos da aula? Precisa ter pelo menos 2, tá? Qual vai ser o seu objetivo ao contar essa história? Então, no meu caso, estimular a criatividade dos alunos através dos animais presentes no fundo do mar. 2. Promover a conscientização ambiental a respeito à vida marinha. Ponto. Caso você queira colocar mais objetivos, você pode. Eu não acho tão necessário a gente colocar, por exemplo, até uns 5 objetivos. Eu acho que até uns 3 seriam de bom tamanho, tá?
Quais seriam então os materiais que você iria utilizar depois? Esses materiais seriam para as atividades, tá? Então eu coloquei papelão, bonecos, caixa, garrafa plástica, folha sulfite, lápis de cor, giz de cera, etc. O tempo total de residência, então, seriam 240 minutos, que abrange, então, as 4 horas, tá? Desenvolvimento da aula. O primeiro passo, a recepção dos alunos. Como que você receberia os alunos? Então, por exemplo, para a acolhida dos alunos e organização da sala de aula, eu teria decorado com alguns objetos para que os alunos eles ficassem mais interessados ao tema que será apresentado através do livro. Somado a isso, alguns objetos eles estariam escondidos para estimular a criatividade e consciência corporal através da brincadeira esconde-esconde. Já que o livro que eu escolhi, Cadê Achou, ele é uma brincadeira de esconde-esconde com os animais do fundo do mar. Então, nesse início, eu tentaria fazer essa brincadeira para eles já ficarem conscientes do que eles esperariam no livro, tá? Em seguida, levantamento do conhecimento prévio dos alunos acerca do assunto abordado na literatura. Então, como que você vai saber que os alunos eles conhecem o tema que você está propondo no seu livro? Então, eu iria realizar uma sondagem perguntando se as crianças elas já foram à praia, já viram o mar e como que foi a experiência delas. Eu iria sempre nessa questão de perguntar, saber o que elas, se elas sabem o que existe no fundo do mar, se alguém já viu o que tem ali, se eles sabem quais peixes que existem e tudo mais, quais são as cores que existem no fundo do mar, se eles saberiam se lá embaixo tem barulho ou não, se a vida aquática é igual a que a gente tem na superfície, tudo isso até a gente chegar na contação de história. O terceiro passo, exploração da literatura infantil. Como é que a gente vai começar? Gente, realmente essa parte aqui ela é bem meticulosinha, tá? A primeira pergunta que ele vai fazer é: quais questionamentos serão realizados partindo da leitura da capa do livro? Aqui você tem que desenvolver 6 perguntas que são com relação à capa do livro. Então você pode fazer uma coisa bem genérica. No caso da capa do meu livro, qual animal que está na capa? O que mais que tem na capa? Quais são as cores? Os golfinhos na capa, eles são de verdade? De que cor eles são? No título está assim, cadê? Achou? O que o golfinho ele estaria fazendo? O que ele teria encontrado? Aí eu iria perguntar se eles gostam de brincar de esconde-esconde e o porquê. Está escrito que é uma surpresa em cada aba. Que surpresas seriam essas? Então, gente, a partir da capa do seu livro, você tem que desenvolver 6 perguntas. Então, realmente pode ser uma coisa genérica. Então, gente, o que tem na capa? E as crianças vão falar, é uma princesa. Dependendo do que você for colocar, é um jardim, é um campo. E nisso você pode ir destravando. Quais são as cores? O que está escrito aqui? O que vocês acharam? Tá? Segunda pergunta. Como será realizada a leitura da história? Então, por exemplo, a história será contada oralmente, onde eu andarei pela sala com o peixe listrado, o personagem principal, procurando pelos objetos que estão escondidos. Então, a minha intenção, eu acabei que eu não fiz isso, tá? Eu teria feito um peixinho listrado, já que a história, o personagem principal é um peixe listrado, ele brinca de esconde-esconde com os amigos. Então, eu ia andar pela sala de aula com esse peixe, procurando pelos amigos que eu teria já escondido previamente, tá? Então, nessa parte, como que você vai contar a sua história? Você pode colocar que você vai ler o livro mesmo, utilizando algum objeto. Por isso que eles pedem, então, essa parte daqui, olha, do recurso para contação de história, o que você vai utilizar? É o próprio livro? Se você for utilizar o próprio livro, você vai colocar aqui que você vai utilizar o livro. Se não, por exemplo, se você já tiver o livro decorado, você vai colocar. A história será contada oralmente, mas aqui você precisa falar como você vai contar. 3. Como que você vai despertar na criança a história? A cada pergunta feita, pedirei que os alunos procurem pela sala de aula o objeto solicitado, que seria um navio, uma concha ou um coral, já que na história o peixinho, ele fala assim, ai, eu tô vendo uma concha. O que será que tem dentro dessa concha?
Então, nisso, como esses objetos escondidos, eu iria pedir então para que os alunos me ajudassem a encontrar esses objetos para a gente encontrar os amigos dele. E aqui a gente usa a questão do tom de voz. Eu mudaria o tom de voz para expressar o entusiasmo e os questionamentos. É isso que a gente vai despertando na criança, tá? Então, como que você conquista a criança para você conseguir fazer essa computação de história? Como que explorará a literatura com elas? A cada animal encontrado, perguntaria se eles já conhecem, se eles sabem alguma coisa curiosa sobre o caranguejo, o cavalo marinho, ou sobre lugares que eles estão escondidos, como os navios, as conchas e as cavernas. Então, a partir da história que você for contar, você vai puxando alguns objetos que tenham dentro do seu livro, seja um castelo, seja na escola, seja em alguma floresta. Tudo vai depender do livro em que você for utilizar, tá? Quais intervenções serão realizadas sobre a história? Aqui você tem que fazer duas perguntas. O que pode ser visto no fundo do mar? É possível que esses animais eles brinquem de esconde-esconde? Então, assim, quando você finalizar a sua história, você vai fazer essas duas perguntas para as crianças, tá? E o principal, o que você deseja ensinar por meio dessa sua história? No meu, realmente, quando eu fui procurar o livro, eu não sabia exatamente qual livro que eu queria. Eu sabia que eu não queria um livro que fosse de contos de fada clássico, eu queria que fosse alguma coisa diferente. Então, quando eu fui procurar, eu acabei encontrando esse livro e aí então tudo foi brotando. Então, o principal, o desejo foi então mostrar a biodiversidade, as cores, a vida aquática e a questão da brincadeira também, que eu achei que foi um dos quesitos mais legais dessa história. O que será realizado após a exploração da literatura? Depois que você terminou de contar a história, o que vai vir a seguir? Eu iria perguntar para os alunos qual foi o animal que eles mais gostaram, e aí eu iria pedir que eles ficassem separados em grupos correspondentes ao animal escolhido para a atividade coletiva. Então, aqui. Como as atividades elas serão desenvolvidas pelas crianças? Cada grupo receberá uma folha para desenhar um animal. Quando todos estiverem terminados, os desenhos serão colados em uma cartolina. Como será a exposição da atividade coletiva na sala de aula? Lembrando que, para a atividade coletiva, realmente seriam todos os alunos juntos, tá? Então, mesmo assim, que a gente está separando em grupo, eles estão fazendo essa atividade em conjunto, tá bom? Então, essa atividade ela precisa ficar exposta. Como que vai ser a exposição dessa atividade? Seriam cartazes expostos pela sala de aula. Também será realizada uma atividade com perguntas de verdadeiro ou falso sobre os animais para desenvolver a curiosidade das crianças. O quarto passo, as atividades desenvolvidas. Então, a atividade coletiva. Seria uma atividade de verdadeiro ou falso sobre curiosidades dos animais. Onde que você vai realizar essa atividade? Você pode fazer na sala de aula. Se a professora deixar e você puder fazer no pátio, ou no parque, ou até em alguma quadra, qualquer espaço você pode. Qual material você vai utilizar para fazer? Então, no meu caso, seria um ficha com perguntas. Qual seria o desenvolvimento dessa atividade? Farei algumas perguntas e as crianças devem responder se é verdade ou não. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a pergunta de verdadeiro ou falso, seria só para eu não me perder quando realmente eu fosse desenvolver a atividade. Então, por exemplo, eu iria perguntar para as crianças, o peixe listrado. Alguns peixes eles mudam de cor quando eles estão com medo ou animados. E aí eu tinha feito a falsa também. Peixes listrados, eles usam suas listras como código de barras para entrar em suas casas submarinas. Aqui eu usei com relação aos personagens do livro. Então, a gente vai ter o peixe listrado, cavalo marinho, o golfinho, o polvo e o caranguejo. Como eu estava desenvolvendo, eu peguei uma curiosidade que fosse verdadeira e uma falsa para cada personagem, para depois eu descobrir qual realmente eu iria utilizar com as crianças. Eu não usei as duas, porque senão talvez ficasse muito complexo. Então, você utilizando uma ficaria mais fácil, tá? Caso você faça alguma atividade que envolva verdadeiro ou falso, realmente a gente use um, principalmente com crianças.
é mais fácil você usar só uma curiosidade. Aí elas têm que adivinhar isso é verdadeiro ou isso é falso, tá? Aqui então as curiosidades que eu fui fazendo. A atividade lúdica. Como que você vai fazer a atividade lúdica? Seria então a atividade, um desenho do animal favorito. Local, onde vai ser desenvolvida essa atividade? Sala de aula. Quais materiais as crianças elas iriam utilizar? Então, seria uma folha sulfite, com lápis de cor, giz, canetinha, tinta e o que mais você quisesse utilizar. Como ela seria desenvolvida? Cada criança irá receber uma folha para fazer o desenho de seu animal favorito, colorindo da forma que quiser. Depois, os desenhos serão colados na cartolina para serem expostos em sala de aula. O quinto passo, despedida. Agradecimento à turma, organização da sala de aula e a despedida. Então, para encerrar a aula, eu faria a brincadeira do mestre mandou, dizendo os animais da história, eles teriam que imitar. Então, o mestre mandou imitar um peixe, aí as crianças teriam que imitar o peixe. E aqui as referências, que então foi o livro que eu usei para fazer essa atividade. Mais para baixo, gente, a parte do apêndice, essa parte você continua, você não apaga quando você for enviar seu trabalho, tá? O anexo, esse é o livro. Você tem que colocar, então, anexo 1, a literatura, qual livro que você utilizou. Caso você tenha feito uma atividade coletiva que precise necessariamente utilizar essa folha, você coloca. Senão, você não precisa. Tanto que a faculdade até coloca assim. Esse item ele é opcional, você não é obrigatório a utilizar esse espaço, tá? Atividade lúdica, a mesma coisa. Se você for você for fazer alguma coisa que não precisa desse espaço, você não precisa colocar, tá? E a última folha são os critérios de avaliação da atividade de estudo. Essa parte, quando você for enviar o seu projeto, você pode apagar essa página, porque ela não precisa, tá? Essas duas aqui você pode deixar. Eu preferi deixar por medo de acontecer alguma coisa e tudo mais, tá? Gente, esse vídeo ele tá bem explicadinho, mas de qualquer forma, qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. Eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Lembrando, só mais uma dica com relação ao livro que vocês forem utilizar, pensando sempre na questão da quantidade de páginas, que não seja um livro muito extenso, principalmente pelo limite que você vai ter, dependendo da escola em que você for fazer então a sua atividade, se você vai demandar muita coisa ou não, mas eu sempre penso assim, no limite de páginas de ser alguma coisa não tão curta, mas que seja prazeroso para a criança. Às vezes a gente pensa em fazer, 20 páginas talvez seja pouco para gente, mas para a criança já é muita coisa um livro de 20 páginas, então alguma coisa que seja meio colorida e tudo mais, certo? Eu espero de verdade que esse vídeo tá bem longuinho, né? Tenha ajudado vocês e até a próxima atividade.